Olhe, o que João está fazendo é uma espécie de defesa, porque existiam os heréticos, e nós já estudamos aqui a carta de João até o capítulo 3, e aí suspendemos e voltamos agora no capítulo 5. Existiam umas pessoas, os mestres falsos, heréticos, que negavam a deidade do Senhor Jesus Cristo, que ele não era Deus e que também não era homem. Uns negavam a deidade, outros negavam a humanidade de Cristo. De qualquer forma, era uma artimanha de Satanás para invalidar a fé dos cristãos. E João vem exatamente com essa defesa da fé do cristianismo. Pois alguém dizia que o Cristo havia encarnado no Jesus por ocasião do batismo e que tinha desencarnado antes da morte. Que o Cristo não tinha morrido, quem tinha morrido era o Jesus. E fazia uma confusão nos infernos, e muitos crentes estavam duvidosos, como hoje em dia acontece. Basta sair da televisão que encontraram os manuscritos do livro de Judas, parece que é de Judas, e que Judas não traiu Jesus, que fez foi um acordo, porque Jesus tinha que ser crucificado para salvar a humanidade, mas que Judas não traiu, foi um acordo que ele fez com Jesus para trair. E tanta heresia se difunde, quando é outro dia tem um monte de crentes duvidosos. Deles que perguntam para a gente: o que o senhor diz? Não tem o que dizer, irmãos, é heresia. A palavra nós temos há bastante tempo, que é a verdadeira palavra do Senhor nosso Deus. Então João vem como essa espécie de defesa. Primeiramente, João, ele fala sobre o versículo 6, este é aquele que veio por meio de água e de sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aqui nós temos 3 teorias, e que nós não vamos defender nenhuma delas. Alguns dizem que aqui está especificado o que João faz alusão ao batismo e à crucificação. Água, batismo; sangue, crucificação. Existem também os que dizem que aqui nós temos os 2 sacramentos, o batismo em águas e a ceia do Senhor. E existem os que dizem que João fazia alusão ao seu Evangelho, capítulo 19, o verso 34, onde Jesus crucificado fura o lado dele, e o que sai lá? Água, ou seja, sangue e água. E que esses 2 elementos saindo do corpo de Jesus atestam tanto a sua humanidade, sai sangue e depois água, como atestam a sua morte. Ele morreu. Se ele morreu, então ele era homem. E se ele era homem, então está caindo por terra a teoria dos hereges, dizer que ele não era homem. Então tem essas 3 teorias. Mas vamos para o termo testemunho. João diz aqui: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue, e o Espírito é que dá testemunho. O termo testemunho é o tema central desses versículos que nós lemos aqui, do verso 6 ao verso 12 de 1 João capítulo 5. E essa passagem refere-se ao testemunho de Deus.
Testemunho do Espírito Santo. Testemunho esse que Deus dá ao mundo acerca da grande verdade da divindade de Jesus Cristo. Deus testemunha, o Espírito Santo testemunha que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João apresenta o próprio testemunho de Deus para confirmar que Jesus Cristo é o enviado de Deus, é o Messias de Deus, é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, não duas pessoas, como diziam Jesus até o batismo e o Cristo que veio encarnar no Jesus na hora do batismo. Não, tal é que o escritor sagrado diz claramente: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele nem diz Jesus o Cristo, porque em outros termos aparece assim, Jesus o Cristo, mas João já tira o artigo definido e coloca como nome próprio, mas o nome composto, Jesus Cristo, para provar que Jesus é o Cristo, que Cristo é o Jesus e que Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E ele diz: o Deus dá testemunho. Observe muito bem, vou reler. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Que João está dizendo que o próprio Jesus, o próprio Deus, dá testemunho. Vamos lá para o batismo. Batismo de Jesus. Jesus vai se aproximando, parece que o que quer dizer cantor, palavra do batismo de Jesus. Jesus vai se aproximando, João Batista está lá, batizando. E ele pregava uma mensagem dura: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir frutos de arrependimento. O machado está posto a raiar. Machado é julgamento, é cortar, é derrubar a árvore. Tesoura é para podar, é para limpar, mas o machado corta, derruba, destrói. O machado está posto a raiar toda a árvore, pois que não der bom fruto, machado nela. De repente o cenário muda. Lá vem um homem sereno, meigo, doce, puro, santo, glorioso. Parece que eu vejo João parando, e lá vem ele acompanhado dos seus discípulos. E João para a multidão ali na beira do rio, e João conhece ele. João havia sido avisado: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo é este que batiza com o Espírito Santo e com fogo. João para e não aguenta e diz assim: eu careço ir a ti e tu vens a mim. E Jesus disse: João, deixa por enquanto, para que a justiça de Deus se cumpra. João não falou mais nada, ele desce as águas, João batiza, traz ele para fora das águas, e a Bíblia diz: ao sair das águas, os céus se abriram, e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz é ouvida do céu: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Eu me deleito nele, eu me agrado nele, eu tenho todo o prazer nele. Esse é o meu Filho amado. É o Pai testemunhando, dizendo que aquele Jesus é o seu Filho, é o Salvador do mundo. Mais tarde nós vimos João Batista. Jesus vai passando e João Batista já conhece e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos aqui um testemunho do
Espírito. E João diz que o Espírito é a verdade. Olha, meu querido irmão, se o Espírito de Deus é a verdade, se o Espírito de Deus não pode mentir, então o testemunho dele é seguro, o testemunho dele é verdadeiro. É como João diz mais lá na frente, mais lá na frente ele diz: olha, se admitimos, é o verso 9, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Olha, irmão, você crê no que eu digo, eu creio no que você diz, nós admitimos o testemunho dos homens. Lá na justiça se admite as testemunhas e o júri toma uma decisão a partir das testemunhas e dos advogados que estão ali, defesa ou contra. A partir, aqui precisavam de 3 testemunhas na lei judaica para dar o veredito. Ora, João está dizendo: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho. E aí, irmãos, o que eu acho interessante é que João diz no verso 6, voltando para o verso 6, esse é aquele que veio, quer dizer, o enviado, o Messias, aquele que nós esperávamos. Ele diz que ele veio por meio de água, que é uma alusão aqui, conforme uma das teorias indicadas, ao batismo de Jesus ou ao batismo de João Batista. Estes versículos 7 e 8, por exemplo, pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num. E eu quero pegar essa última parte do versículo 8. Eu quero que você repita comigo aí. Vamos lá, verso 8. Sua Bíblia está aberta? Vamos juntos, vamos juntos. Verso 8 e 3. Vamos repetir. 3 são os que testificam na terra. Quem testifica? Depois. E os 3 concordam. E os 3 concordam num propósito. São unânimes num propósito. Dá para você dizer quem são esses 3 testemunhos aqui? Sem olhar para a Bíblia, quem são eles? Primeiro, o Espírito. Segundo, a água. Terceiro, o sangue. Vamos repetir para você não esquecer. Quem testemunha? Primeiro, mais uma vez. Só mais outra vez. Não esqueça disso aí. Olha para mim. Estes versículos estão relacionados, segundo o comentário pentecostal, estão relacionados com as 3 fases críticas da vida de Jesus, em que ele se manifestou como Filho de Deus em forma humana, como Deus encarnado. Isto ficou evidente no seu batismo. Água, repita: água. Batismo. Você vai repetir água. Eu vou dizer batismo, você vai repetir água. Batismo. Batismo. Ficou evidente também na sua morte, sangue. Na sua morte. Na sua morte. E ficou evidente na sua ressurreição. Diga: Espírito. Na sua ressurreição. Na sua ressurreição. No seu batismo. Na sua morte. Na sua ressurreição. Mais uma vez, para você não esquecer.
ressurreição. Comentário do estudo pentecostal diz que essas três fases, ou as três fases mais críticas da vida do Senhor Jesus Cristo, estão aqui exemplificadas. E que fica evidente seu batismo água, sua morte sangue e a sua ressurreição espírito. Água significa o batismo. João é claríssimo: este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com sangue e com água. E o Espírito é o que dá testemunho. Então, os três testemunhos aqui: a água, o sangue e o Espírito. A água, o sangue e o Espírito. Então, a água, simbolizada aqui no batismo, o batismo água. O ministério público de Cristo começa aqui, no batismo. Até aqui ele não apareceu ao público, mas a partir do batismo ele foi primeiramente para onde? Para o deserto. Jejua 40 dias e 40 noites. Depois que sai de lá, acontece aquele episódio lá da sinagoga, que alguém dá o livro para ele ler, e ele lê: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. Você conhece isso aí? Então, o ministério público de Jesus começa no seu batismo. Então, no seu batismo, Jesus é declarado como sendo o Filho amado de Deus. E eu já citei o batismo de Jesus. No batismo ele é declarado Filho amado de Deus. Ele sai das águas, repito, os céus se abrem, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. Visualize isso. Logo que ele sai das águas, o Espírito Santo vem voando em forma de uma pomba, pousa sobre ele, e o Pai fala dos céus: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. No seu batismo ele é declarado Filho amado. Na sua crucificação, a crucificação é a consumação da encarnação. Ele só podia ser crucificado se tivesse sido encarnado, se fosse homem. E é isso que João está defendendo. Ele é homem, é Deus e é homem. E nós vivos, tocando com nossas mãos, apalpamos o verbo da vida. João não tem dúvida de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então observe, a crucificação consuma a encarnação. E nessa crucificação sangrenta, Jesus é reconhecido por outros como sendo o Filho de Deus. No batismo ele é reconhecido pelo próprio Pai, é declarado pelo Pai como Filho amado. Na crucificação os outros declaram. Alguém que estava na cruz dizia: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação que Ele. Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas Ele nenhum mal fez. Aí declara Jesus. Quando Ele pronuncia a palavra Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele estava reconhecendo a deidade de Jesus, assim como o cego grita para Ele: Jesus, filho de Davi. Reconhece a deidade. Jesus para. Quando alguém reconhece que Ele é o Filho de Deus, Ele para e opera milagres. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Mas também o centurião dizia: verdade, batia no peito e dizia: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Na sua crucificação ele é reconhecido pelos outros. No seu batismo ele é declarado o Filho amado pelo Pai. Na crucificação ele é reconhecido pelos outros. E na ressurreição
o Filho de Deus, que veio por meio de água e por meio de sangue, não só por meio de água, mas por meio de água e do sangue, e o Espírito testemunha, e o Espírito é a verdade. E se o Espírito de Deus não pode mentir, então o seu testemunho é verdadeiro. João está dizendo, papo encerrado, Jesus é o Cristo, Cristo é Jesus, Ele é o Filho amado de Deus. Eu anotei essa declaração interessante para você. Esses três testemunhos: a água, que é o batismo; a morte, que é o sangue; o Espírito, que testemunha da ressurreição. Esses três testemunhos, ou esses três que testificam, concordam em um aspecto. O texto diz, e os três concordam, são unânimes. Cada evento demonstrou que Jesus era o divino Filho de Deus. O Jesus que muitos desprezavam é o divino Filho de Deus. E é este Jesus que eu te convido nessa noite para celebrá-lo através da Santa Ceia. Ele disse, façam isso em memória de mim até que eu volte. A igreja se reúne nesta noite para celebrar a ceia do divino Filho de Deus. Fique de pé para nós orarmos pelo